Oi pessoal, eu sou o Maurício do canal Fanáticos. Hoje vim tirar as cartas para a final do Mundial de Clubes 2023. Fluminense versus Manchester City. Quem vai ser o vencedor do Mundial de Clubes, o campeão do Mundial de Clubes? Fluminense ou Manchester City? Pessoal, antes de começar com essa tiragem, vou pedir para quem puder deixar aquele super like que me ajuda demais na divulgação. E se não estiver inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever que tem vídeo todos os dias. Vamos lá, gente, ver os caminhos de Fluminense e Manchester City. Deixem nos comentários a opinião de vocês, gente, quem vocês acham que leva melhor, que tem mais condições, que eu também gosto de ficar sabendo. Vamos começar com os caminhos de Fluminense nessa final Mundial de Clubes. Os caminhos de Fluminense nessa final Mundial de Clubes. 4 de pentáculos. 5 de paus, 3 de pentáculos, 9 de espadas e o pendurado. Gente, assim, sinceramente, em um primeiro momento aqui, o tarô vem falando do lado emocional dos jogadores do Fluminense, não vem com cartas muito favoráveis aqui. Eu vejo algumas cartas mais travadas, o pendurado, o 9 de espadas, fala de aqui alguns medos, essa carta falou muito de questões de ansiedade, o 9 de espadas mostra que, assim como o pendurado, o Fluminense vai entrar em campo com bastante medos, né, no caso, porque essa carta fala disso, ansiedade, preocupações, então não entra em campo com uma energia muito favorável. Existe aqui algum tipo de medo relacionado ao entrosamento da equipe. 3 de pentáculos, eu vejo aí o Fluminense fazendo alguns ajustes finais para esse jogo específico, para que as coisas aconteçam da melhor forma. Mas é uma energia um pouco rápida, não é a palavra. Bagunçada também não é a palavra, mas é como se estivesse tentando tapar alguma situação que ainda falta, algum ajuste que ainda falta ser feito, ou alguma situação ainda não está da maneira que o Fluminense gostaria. Então, me falhou a palavra aqui. Bagunçada, não. É como se estivesse tentando trazer a ordem, a organização. Ainda falta alguma coisa aí, emocionalmente falando e em relação ao time como um todo. Inicialmente, gente, a energia do Fluminense é um pouco complicada. Vamos ver agora a energia do Manchester City. Depois ali pra frente a gente tira nas cartas ciganas para ver se o Fluminense vai conseguir superar esses pequenos obstáculos iniciais aí. Qual a energia do time Manchester City? 8 de espadas, tem preocupações também. Rei de paus. O mago. Pajem de espadas. Virou duas cartas. O carro e o rei de copas. Gente, muito ao contrário. Tira mais uma carta para o Fluminense. Acabou saindo mais uma carta ali pro Manchester. A justiça para o Fluminense. Muito diferente da energia do Fluminense. Aqui, emocionalmente falando, pelo menos. Aqui, o Manchester City é como se tivesse essa sensação, o time como um todo, o treinador, o time que tem o controle da situação. São cartas de controle aqui, o mago, todas as ferramentas nas mãos para executar todo o trabalho que precisa ser feito, desempenhado. O rei de paus é uma carta que fala de sentir-se confiante, então o time, de um modo geral, o Manchester City, está se sentindo confiante para esse jogo específico, diferente da energia ali do Fluminense, que parece que tá muito acelerado, parece que as coisas ainda não estão da maneira que gostariam. E outra coisa que um pajem de espadas nos caminhos do Manchester City, quando fala do entrosamento da equipe, vem falando que o time está entrosado, sim, o time está bem harmonioso. Energia do carro no final e o rei de copas, o controle emocional. Então, entra em campo
para trazer muito movimento aqui. O Manchester City está preparado para se jogar. Começou com 8 de espadas, que é uma carta um pouco sufocante, mas foi a primeira energia, então parece que já tiveram algum tempo aqui para corrigir algumas falhas, o time Manchester City. Em relação aqui aos dois times, gente, o Fluminense, a energia está mais complicada emocionalmente falando, o time não está se sentindo 100% confiante. Vejo o Manchester City se sentindo bem confiante aqui. Vamos ver agora nas cartas ciganas se o resultado vem diferente, se ao longo da partida o Fluminense consegue se estruturar ou se fica com a energia complicada que a gente viu ali em um primeiro momento. Vamos ver agora os caminhos de Fluminense nessa final do Mundial de Clubes 2023 contra o Manchester City. Os caminhos de Fluminense. E aí, pessoal, quem vocês acham que leva melhor? Os caminhos de Fluminense, a carta Aliança, os peixes Aliança, o Cavaleiro e a âncora. Aqui a questão da harmonia do time, do entrosamento do time, eu já vi aqui que o Fluminense vai conseguir corrigir a parte da velocidade, do desenvolvimento, mas ainda finaliza com uma âncora aqui. A carta da âncora fala de algo um pouco engessado. A comunicação do time melhora, o entrosamento melhora, mas finaliza com uma âncora, gente. A carta da âncora é um pouco estagnada. Vamos ver a energia do Manchester City para a gente comparar. Os caminhos de Manchester City contra o Fluminense na final do Mundial de Clubes. Os caminhos de Manchester City. Coração, a torre, as tempestades, o cão e os peixes. Ali a gente tinha visto que o Manchester City tá mais confiante no tarô, mas aqui traz alguns embaraços aqui na parte da equipe, olha só, do time como um todo, alguns embaraços. Finaliza com os peixes, finalizou muito melhor do que a energia do Fluminense, mas ainda vão ter alguns obstáculos aqui o time Manchester City. Existe uma energia aqui de se sentir um pouco perdido em um primeiro momento, mas flui no final, da metade para o final da partida já. Como a gente tinha visto, o Fluminense não flui a energia. A energia do Manchester City está mais favorável aqui, gente. Vamos ver no tarô como que fica para a gente clarificar o sentimento final do time Fluminense no final desse jogo, no final do Mundial de Clubes 2023 contra o Manchester City. A força, a lua e a justiça mais uma vez aqui. Carta da justiça, uma carta é um pouco, ela é equilibrada, mas ao mesmo tempo ela está vindo junto com duas cartas complicadas. A carta da força é uma carta que fala de resistência, que fala do time Fluminense não conseguir executar talvez todo o jogo, todo o que foi combinado entre o time. A lua também é muito complicado, gente. Sentimento final do time Manchester City no final do Mundial de Clubes 2023. A torre, a roda da fortuna e a imperatriz. Mais uma vez aqui a torre sendo representada pelas tempestades como a primeira carta. A segunda tem a roda da fortuna e a imperatriz. Também tem aqui esse sentimento no final com a imperatriz para o lado do Manchester City de criar uma situação. Não começa muito bem, olha só, porque tem as tempestades e a torre aqui. Ainda vejo uma energia mais favorável para o time Manchester City com a imperatriz no final.
Vamos ver. O Fluminense vai vencer o Manchester City na final do Mundial de Clubes. Os caminhos, a mulher, a cruz, o trevo e a criança. Cartas complicadas, gente. Pequenos obstáculos, carta da mulher junto com a energia da cruz. Nas cartas ciganas vem falando de algum tipo de fragilidade. E ainda finaliza com a energia da criança no final, que fala de algum despreparo nesse jogo. Manchester City vai vencer o Fluminense na final do Mundial de Clubes 2023. Manchester City, a cegonha, a âncora, o caixão, a notícia e a cobra. Não promete ser um jogo muito fácil aqui, gente. Por mais que o Manchester City esteja bem confiante ali, como a gente viu, eles vão ter algumas surpresas aqui com o Fluminense. Clarifica para mim a criança. O urso. Clarifica para mim a cobra. As flores. Tem a energia da cobra aqui para o Manchester City. Alguma situação que é pego de despreparo, né, no caso o time. Mas com sufoco, com obstáculos, alguma dificuldade vem nos caminhos, sim. Mas em todas as tiragens que eu fiz aqui, eu vi a energia do Manchester City, gente. Quando eu pergunto diretamente, mesmo com obstáculo, quem vence a final do Mundial de Clubes 2023, para mim aqui com alguns obstáculos, é o Manchester City. Mas era isso então, pessoal. Essa que foi a tiragem de cartas para a final do Mundial de Clubes 2023. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele super like para me ajudar. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Se você deseja ser um patrocinador do Fanáticos e também ter acesso ao conteúdo exclusivo para membros, é só clicar no botão na página inicial, seja membro e escolher qual categoria e benefícios lhe agradam mais. Espero você lá no clube de membros do Fanáticos.